Olá pessoal, a gente que vive fora do Brasil costuma dizer que todo mundo que sai do país carrega consigo uma história. Se essa história é verdadeira ou não, a gente nunca sabe. Muita gente fala de coisas fantásticas que fez, de razões especiais porque saiu do país, mas história mesmo, quem tem que viver fora do país, você constrói aqui. E hoje eu estou com um convidado que construiu ao longo de mais de 2 décadas a sua história, inscreveu o seu nome no mundo dos espetáculos, da comunicação da nossa comunidade e está trazendo de volta uma das publicações mais queridas pelos brasileiros na Flórida. Uma revista que marcou época e retorna para reocupar seu espaço num momento muito especial para seu criador. Eu estou falando de Carlos Salles, um carioca da Gema que fez do sul de Miami o seu pedaço de chão fora do Brasil. Carlos, retomando a revista que fez um sucesso muito grande e que deixou um vazio no mercado quando parou de ser publicada. Foi realmente um vazio que ficou e até dentro de mim também, mas foi um processo que aconteceu, que tive que parar por motivo de saúde e tal, um processo depressivo muito grave que eu tive logo depois da morte da minha mãe. Problemas também financeiros com relação à crise americana, juntou tudo isso, somado à minha depressão, eu fiquei sem vontade de nada, não tinha inspiração para escrever, não tinha inspiração para coisa nenhuma, minha vida profissional deu um nó, eu fiquei totalmente, vamos dizer, despreparado para qualquer coisa, eu não tinha motivação para nada e tive que parar. Parei com tudo, com shows, eventos, a revista. E eu achava que essa doença era uma doença de fresco, de gente rica, que dizia, estou com depressão. Só vivendo ela e que realmente eu vi que a coisa existe e tem que ser tratada e muito bem controlada, senão te leva à loucura. Eu tenho curiosidade, porque hoje a gente sabe que a depressão deixou de ser até tabu, as pessoas falavam exatamente, você colocou muito bem, como se a depressão fosse uma doença não existente, fosse uma doença inventada, como uma enxaqueca. Exato. Entendeu? O que é que lhe tirou do fundo do poço? Foi um processo longo, não foi uma coisa fácil, porque quando você está num processo depressivo, a coisa que você mais precisa são de pessoas à sua volta que demonstrem atenção e carinho para te levantar. Porque quando você está no fundo do poço, qualquer coisinha pode te levar mais para o fundo do poço ainda. Às vezes você vê aí notícias de algum ator famoso, milionário, bem de vida, do nada, pum, matou-se. Suicidou-se porque estava num processo depressivo. E realmente, essa doença, ela tira a sua vontade de viver, entendeu? E tudo à sua volta parece sem graça, sabe? Você fica sem nenhuma motivação. Eu mesmo passei por um período muito crítico que por 3 vezes eu cheguei a pensar em tirar a minha vida. E o que é que fez você sair disso? Daquele momento difícil que as besteiras vinham à minha mente, eu me pegava com a minha religião, sabe? Lembrava da família, da irmã, meus pais já tinham passado para o outro lado. Desculpa lhe interromper, mas a gente estava conversando antes, porque essa entrevista foi gravada 2 vezes. A primeira vez ele falou uma coisa, então foi muito bom, porque a primeira vez serviu para ensaio, para a gente poder... Você me falou, quer dizer, quando nós estávamos conversando antes, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. O papel que a espiritualidade funciona do lado do aspecto da saúde física para você chegar a uma cura. Eu procurei o lado espiritual para essa ajuda e foi fundamental. Porque quando você está no processo depressivo, parece que abre um canal na sua mente onde as coisas negativas ficam mais fáceis de influenciar você. Aí é que entra a coisa da espiritualidade, que se você tiver com pensamentos negativos, a coisa negativa se aproxima de você e te leva a fazer alguma bobagem. E eu sou um espírita kardecista, também adorador da Umbanda, e tenho muita informação e conhecimento do lado espiritual, sei como funciona na vida de todo ser humano, independente de religião, apesar de pessoas não acreditarem nisso. Neste momento, quando vinha alguma bobagem na minha mente, eu lembrava, peraí, mas não é isso que eu aprendi. E aí eu procurava me fortalecer, mas foi no Rio de Janeiro que eu consegui um trabalho assim, muito focado em cima, numa casa de caridade em Santa Cruz, chamada Casa de Pena Verde, que faz um trabalho muito interessante de Umbanda
com Allan Kardec. Então eu frequentei durante 3 meses essa casa, fazendo um trabalho legal, com cristais, com médios, incorporado com médicos, e foi todo um tratamento, todo um processo, que quando eu voltei para os Estados Unidos há um ano, eu já voltei com outra bagagem, já voltei com outro pique, mas não 100% ainda. Pois é, essa é uma história de superação, uma história que tem tudo a ver com a sua trajetória. Para mim é super fácil falar, porque eu conheço o Carlos desde o momento que ele chegou aqui e pelo fato de ele estar envolvido com 2 das minhas paixões, que são a comunicação e a música, ficamos amigos imediatamente. Eu tenho acompanhado essa trajetória dele toda e vi que superação é a palavra que mais se encaixa no perfil dele. Porque não foram poucos os desafios, não foram poucos os altos, mas também os baixos existiram. Como é que funciona o mecanismo da superação e da reinvenção em você? É bem interessante. É a vontade mesmo de fazer a coisa e paixão por fazer a coisa. Principalmente quando se trata de trazer informação ou entretenimento para a comunidade brasileira. Porque eu sei das dificuldades de alguns imigrantes que aqui vivem durante anos, 20, 30, 40 anos, que não têm condições de voltar ao Brasil por algum motivo e sente falta da coisa do Brasil nos Estados Unidos. Então, eu me tornei um produtor de shows e eventos, trazendo alguns eventos aqui para o sul da Flórida. A coisa da mídia, da comunicação foi um acaso que deu certo. Ao longo do tempo aprendi a fazer jornalismo, minha formação não é essa, mas acabei aprendendo a lidar com a coisa e procuro fazer o melhor possível, né, dentro desse segmento da comunicação. O que é que levou você, a Tititi, a fundar a revista? Foi uma coisa bem interessante. Eu trabalhei com todos os veículos, que a maioria sediada aqui em Broward, fazendo distribuição desses veículos em Miami, porque na época eu vivia em Miami e conhecia todos os lugares, os pontos brasileiros. Perdão. E aí, essa coisa de distribuir todos os veículos, trabalhei com todos eles, Gazeta, a Brazilian Paper, a Shea, Linha Aberta, vários outros. E eu percebia que quando eu chegava nos lugares, alguns leitores pegavam um veículo, não pegava outro, pegava um, não pegava outro. Aquilo me chamava muita atenção e eu procurava saber com eles, mas por que não pegou o veículo tal? Por que não pegou o jornal tal? E eu ouvindo os comentários. E daí eu passava essas informações para os editores desses veículos. Alguns aderiam a algumas sugestões, outros não, mas eu fui absorvendo tudo isso. E absorvendo tudo isso, eu cheguei à conclusão que faltava um veículo como a Tititi News. Daí nasceu a ideia da revista, que é um veículo voltado 100% para a comunidade brasileira que vive fora do país. Bom, você falou do processo de saúde que fez com que a revista, somado ao processo de crise econômica que afetou todo mundo, fez com que a revista deixasse de ser publicada por algum tempo. Aí você recebeu um aviso do céu e resolveu trazer a revista de volta. O que é que aconteceu para que a Tititi se materializasse de novo? Foi 3 dias no spa hospitalar, no Holy Cross, depois de um terceiro piripaque sério que eu tive. No hospital eu percebi que eu já não tinha mais a mesma condição de fazer qualquer outra atividade que puxasse mais pelo meu físico e tal. Então eu parei e pensei, o que fazer? Eu falei, bom, vou voltar com a revista, porque realmente a revista foi uma coisa que eu fiz com muito amor, muita dedicação. E que lhe dava muita satisfação. E dava muita satisfação. O financeiro nem tanto. Você lida com mídia, você sabe a dificuldade que a gente luta para poder manter essa atividade dentro da comunidade brasileira. Eu não sei porquê, eu acho que às vezes os empresários não acreditam muito no trabalho da gente. A conclusão desse carinho, esse afeto que você recebeu de novo agora, é resultado da profunda conexão que você tem com o povo brasileiro aqui nos Estados Unidos? Eu acredito que sim, até porque o editorial da Tititi News ele é muito voltado para a comunidade brasileira, ele é 100% voltado para a comunidade brasileira. A minha preocupação é justamente contar as histórias dos imigrantes, histórias de sucesso. Por que histórias de sucesso? Porque a história de um vai servir de estímulo para outro. Porque a América é o país das oportunidades. Então eu costumo dizer, se você é um batalhador, é uma pessoa séria e correr atrás, você chega a algum lugar. Ou você chega a algum lugar como empresário, como líder,
Ou você chega a algum lugar também sendo liderado, vai depender do seu potencial profissional. Não importa se você está no topo ou no meio da escada. O importante é você fazer um trabalho bem feito. O que é que as pessoas interessadas em entrar em contato com a Tititi, seja para mandar essas histórias fantásticas para você analisar se elas são verdadeiras ou falsas, seja para receber a revista ou saber onde pegar a revista, ou seja, o que é mais importante que tudo, para apoiar, para anunciar, para se beneficiar desse público e desse sucesso que você oferece? É bem simples, basta escrever para o e-mail tititinews@gmail.com ou através do Facebook ou mesmo do site que está sendo reconstruído. E contar a sua história, sabe, estreitar as relações. E para os anunciantes, vocês, por favor, procurem a gente, não só o meu veículo, todos de modo geral, porque o que a gente precisa é de anúncio. Sem anúncio não tem revista. Ainda mais nessa fase atual que eu comecei sem fundo de reserva. Só Deus sabe. Esse é Carlos Salles, um personagem impagável da comunidade brasileira nos Estados Unidos, um colega querido e que coloca no mercado uma revista que tem todo o sentido, que tem toda a relevância para a comunidade brasileira, e a gente ficou muito feliz de ter ele aqui.